Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo anuncia Jesus, o Messias. E, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Nota de rodapé 1. Ainda hoje é possível observar vestígios do que foi a grande Egnácia, estrada que atravessava toda a região da atual Grécia do Norte, de leste a oeste, passando por Filipos e Apolônia. Viajando cerca de 48 km por dia, uma pessoa podia chegar a cada uma das cidades em um dia. Tessalônica distava cerca de 160 km de Filipos e era a capital da província da Macedônia, com mais de 200 mil habitantes, incluindo uma colônia de judeus. Paulo tinha o costume de fazer suas viagens em comitiva, grupo de companheiros de missão, e seguia a cavalo. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras. Nota de rodapé 2. Embora algumas versões informem que Paulo passou 3 semanas em Tessalônica, a melhor tradução dos originais é 3 sábados. As indicações em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 9, evidenciam que Paulo dedicou vários meses do seu ministério nessa cidade, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: "Este Jesus que vos anuncio é o Messias." Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Alguns judeus seguiram a Paulo como mestre rabino, convencidos de que Jesus era realmente o Messias prometido. Um desses judeus foi Aristarco, Atos 20, versículo 4, Colossenses 4, 10, que tornou-se amigo e discípulo de Paulo. A expressão gregos piedosos ou homens piedosos, como parece em algumas versões, pode ser melhor traduzida por gregos obedientes a Deus, considerando que eram gentios pagãos convertidos ao judaísmo, prosélitos. Entretanto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 9 ao 10, indica que a maioria das conversões a Cristo ocorreu dentre os pagãos. Tessalônica foi a primeira cidade onde o evangelho foi aceito por pessoas de alta classe social. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Nota de rodapé 4. A expressão grega original aqui, agorion, traduzida algumas vezes como malandragem, pode ser traduzida por homens perversos e desocupados. Jason tinha ligações de parentesco com Paulo e o hospedou em sua casa. Romanos 16, versículo 21. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: "Estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui." Nota de rodapé 5. O termo politachés é uma expressão rara e desconhecido do vocabulário grego até as grandes descobertas arqueológicas do século XIX. Um bloco de pedra maciça, onde essa inscrição pode ser observada, que fazia parte de um arco que passava por sobre a Via Egnácia. Hoje encontra-se sob a guarda do Museu Britânico em Londres. Esses achados serviram também para confirmar a originalidade e a fidelidade histórica dos escritos de Lucas. Apesar de algumas versões traduzirem esse vocábulo por autoridades,
A tradução mais esclarecedora e coerente com as responsabilidades daqueles oficiais é: governantes da cidade. E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que Jesus é um outro rei chamado proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada, nota de rodapé 6. A fiança era uma garantia de bens e, em algumas circunstâncias da própria vida, de que uma determinada pessoa, sob responsabilidade do fiador, cumpriria as leis e não causaria qualquer distúrbio aos cidadãos locais. Nesses casos, por precaução, era comum pedir ao afiançado para deixar a cidade e não mais regressar. Marcos 15:15, 1 Tessalonicenses 2:18, 1 Tessalonicenses 2:13 até o 15, 1 Tessalonicenses 3:3. Os bereanos estudavam a palavra, então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, portanto, receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Paulo prega em Atenas. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? O que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Nota de rodapé 7. Os epicureus eram filósofos e seguidores de Epicuro, 341 até 270 a.C. Famoso pensador grego, criador da tese sobre a ética do prazer. Um sistema de valores que, originalmente, indicava o caminho para uma vida de paz e satisfação, por meio da busca do bem e da extirpação de certos sentimentos, considerados menores e momentâneos, paixões, dores, invejas, iras, temores. Na época de Paulo, entretanto, os ensinos de Epicuro haviam sido adulterados e os seus adeptos pregavam que o prazer, em todas as suas possibilidades, determinava o sentido da vida. Os estoicos, por sua vez, eram discípulos de Zeno, que viveu de 340 a 265 a.C. Outro importante pensador grego, criador da filosofia da vida natural, em que a vida deve conformar-se à lógica, à razão logos da natureza. Eram, portanto, panteístas, doutrina segundo a qual Deus é a soma de tudo o que existe na natureza. Ao se referirem a Paulo como tagarela,
usaram a expressão que no original grego se refere literalmente à atitude rápida e voraz com que uma ave bica sementes. Era comum usar essa metáfora para comparar pessoas que apenas repetiam parte dos discursos filosóficos, que normalmente ocorriam nas praças com a atitude do papagaio. Uma ave que apenas consegue repetir palavras sem refletir sobre seus significados. Ao sugerirem que Paulo estava tentando apresentar novos deuses, entenderam que Jesus e ressurreição em grego, anastasis, palavra do gênero feminino, seria um casal de deuses. Por essa razão, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe questionaram: pode revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Nota de rodapé 8. Em tempos passados, Atenas foi governada por juízes, sábios filósofos, que costumavam se reunir na praça pública para julgar as causas dos cidadãos, legislar e discutir política, cujo sentido original é a arte de governar a serviço do povo, a cidade e o Estado. Essas reuniões eram chamadas de concílios e ocorriam no alto da colina de Ares, deus do trovão e da guerra, na mitologia grega por ter sido o primeiro deus a ser julgado num tribunal. A esse local os gregos chamavam de Areópago e os romanos de Monte de Marte. Entretanto, nos tempos de Paulo, o concílio do Areópago tinha autoridade apenas nas questões morais e religiosas, e se reunia no pórtico real que ficava imediatamente a oeste da Acrópole, santuário grego, e no canto noroeste da Ágora, praça principal da cidade. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Nota de rodapé 9. Alguns historiadores antigos escreveram que era possível encontrar em Atenas, nessa época, mais esculturas em louvor a deuses mitológicos do que em toda a Grécia. Pausânio estima que houvesse mais de 30.000 dessas imagens espalhadas pela cidade. Petrônio afirmou, ironicamente, que em Atenas era mais fácil encontrar-se com um deus do que com outro ser humano. Os atenienses criam num ser divino poderoso, temperamental, mas impessoal. Paulo não afirma que o Deus desconhecido é essa divindade, ao contrário. Paulo usa com sabedoria e gentileza uma expressão grega que significa literalmente em ignorância, para comunicar que Jesus era o Deus a quem os atenienses tinham o mais profundo desejo de adorar, mas ainda não o conheciam e, por isso, precisavam prestar atenção em suas palavras. Ao Deus desconhecido, ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra.
havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Nota de rodapé 10. Paulo responde às principais correntes de pensamento da época. Aos estoicos panteístas, ele afirma que Deus é pessoal e foi a pessoa de Deus quem criou o universo, cosmo no original grego. Depois declara aos epicureus que a partir de uma única e primeira família, Adão, palavra que significa homem em hebraico, assim como Eva, quer dizer humanidade, mulher. Deus criou todas as famílias da terra. Atenienses, gregos, bárbaros, judeus, gentios, todos vieram de Adão e Eva. Os atenienses criam que a humanidade havia brotado da terra. Não estavam longe da verdade, mas, ainda assim, perdidos. Deus não apenas foi responsável pelo Big Bang da criação, mas deu atenção aos detalhes. Planejou o tempo exato em que as nações teriam seus momentos de glória e queda. Determinou áreas geográficas precisas, onde cada povo deveria viver e multiplicar-se. A terra e a humanidade não ficaram ao acaso, abandonada, como pregavam os epicureus. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Nota de rodapé 11. O Espírito Santo usa a erudição de Paulo, que passa a citar alguns grandes intelectuais poetas gregos. Epimênides, que viveu por volta do ano 600 a.C., falou sobre o poder de Deus em sua obra Crítica. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O poeta Arato, em 315 até 240 a.C., a época que ele viveu, que afirmou em Fenômenos: somos descendentes de Deus. E no hino de Cleanto, que viveu em 331 até 233 a.C., em homenagem a Zeus, Deus em grego, somos todos da sua descendência. Paulo, em outras oportunidades, voltaria a mencionar pensadores gregos. 1 Coríntios 15, 33, Tito, capítulo 1, versículo 12. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E, quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Nota de rodapé 12. Paulo faz questão de afirmar que Jesus é o Filho do Homem, título messiânico, com o qual o próprio Senhor gostava de se apresentar, que também está em Daniel 7,13, Mateus 25, do versículo 31 ao 46, Atos capítulo 10, versículo 42. Uns debocham, outros creem. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Nota de rodapé 13.
Essa e outras experiências semelhantes vividas por Paulo, os demais discípulos e pelo próprio Senhor Jesus nos devem servir de consolo e motivação. Pregar o Evangelho desde os primeiros anos da igreja tem sido motivo de zombaria e escárnio para muitos. Entretanto, há sempre alguém ou alguns que recebem um milagre da conversão em seus corações. São selados com o Espírito Santo e promovidos a cidadãos do reino para todo sempre. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas, como muitos ainda hoje, não conseguiam crer na ressurreição de um corpo humano, novamente tão próximos da verdade e tão perdidos. Segundo alguns respeitáveis historiadores, Dionísio veio a ser constituído bispo de Atenas. Dâmaris, cuja cultura era respeitada pelo próprio tribunal do Areópago, se tornou discípula operosa de Cristo e muito colaborou para o desenvolvimento da igreja e a propagação do Evangelho.